Qual é o seu orixá? E qual é a qualidade do seu orixá? Essa é a grande pergunta. Ultimamente, não importa qual é o orixá, qual é o santo da pessoa, o importante é a qualidade. O seu orixá tem qualidade? O seu santo tem qualidade? Pois é, o meu tem qualidade. De todo mundo tem qualidade. Mas qual é a qualidade? Vamos falar sobre qualidade de orixá, qualidade de santo. É um papo muito complicado que eu acho que é o que a gente mais ouve no candomblé ultimamente. A qualidade do santo. Não importa só ser de Xangô, Odé, Ogum, Iemonjá, Oxum. O importante é saber qual é a qualidade. Vamos bater um papo sobre qualidade de orixá hoje? Então eu vou pedir duas coisas para você antes da gente começar o papo. O primeiro é que você fique com a gente até o final. A gente tem muita coisa para falar até o final, porque os nossos vídeos eles funcionam como uma aula. Então, tem começo, meio e fim. Se você sair no começo, você perde o meio e o fim. Se você sair no meio, você perde o final, que é legal. Então, vai perder a conclusão. Então, fique com a gente até o final. Eu acho que vai valer a pena, principalmente se você é um cultuador de orixá. Eu acredito que a gente pode aprender um pouco juntos. E segundo, eu quero te pedir que você se inscreva, dê o seu like ou o seu dislike e compartilhe. Se você gostar de mim e dos vídeos, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostar nem de mim nem dos vídeos, compartilhe com seus inimigos. Tá bom? Este é o canal do Tata, eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e essa é a Conversa de Candomblé. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de orixá, qualidade de santo. Mas, depois da vinheta. Bem-vindos à Conversa de Candomblé, nosso papo semanal. Esse é o canal do Tata e é um prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Desde já, eu já peço para você descer, se inscrever, dê o seu like ou o seu dislike e compartilhar o vídeo com os seus amigos ou seus inimigos. E comente, porque esse aqui é um bate-papo, ele não é só um monólogo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Se você concorda, se você não concorda, se você tem algo a acrescentar, ou mesmo dar uma sugestão para a gente trazer um bate-papo. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre qualidade. É muito comum as pessoas falarem sobre esse tema. O que é qualidade? Qual é a qualidade do seu santo? Qual a qualidade da sua Oxum, qualidade da sua Iemanjá, da sua Iansanda, da sua Oiá, do seu Xangô, né? Qual é a qualidade? E isso confunde bastante a cabeça das pessoas, porque é um tema extremamente científico, que se popularizou a tal ponto do povo falar muita... Como é que eu vou dizer? Muita bobagem. Misturar muito as coisas. Porque qualidade não é isso, sabe? Qualidade não é isso. Isso se dá muito mais por volta dos anos 60, 70, por aí, quando os tratados antropológicos da nossa religião começaram a se ficar mais populares. As obras de Roger Bastide, as obras de Pierre Fatumbi Verger, do Nina Rodrigues, que trouxe muito do mapa religioso da religião de Candomblé, da religião de Orixá, da África. Até então era muito
autóctone o candomblé, era muito brasileiro, era uma coisa muito nossa. Tanto que muitos orixás foram criados aqui. Ogum de Ronda, por exemplo. Ogum de Lê, né? Oxóssi Sete Serras, e daí por diante. Muito baseado no sincretismo, tanto com os indígenas, quanto o sincretismo com os católicos. Entretanto, na África existe uma quantidade de orixás que é imensa. São 400 babauruns, desses 400, somente 16 teriam vindo criar a Terra. E mais 200 irumolés. Dentre estes, nem todos são eborás, ou seja, que foram orixás encantados, os orixás mitológicos. A base dos irumolés são as divindades que foram encantadas na natureza. Então você tem dois tipos de orixás na África. E quando a gente fala de qualidade, a gente sempre está falando de Ketu, tá? Esquece Jeje, esquece Angola, a gente está falando de Ketu. Na África existem dois tipos de orixás. Um tipo de orixá é o orixá regional, aquele que é cultuado somente naquele local, naquela tribo, naquela região, naquela cidade, são divididos em cidades-estados, né? E o outro tipo de orixá, que é o orixá universalizado, que é muito baseado nas manifestações elementais da natureza em todo o país, em toda a Nigéria, Benin, em toda a região iorubana. Na verdade, em toda a África. É claro que esses cultos são diferenciados em cada local e em cada etnia. Mas, como eu falei, nós vamos ficar concentrados no culto iorubano. Então, existem dois tipos. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, vamos trabalhar muito em cima de Oxum, porque é mais fácil da gente entender esse processo. Oxum é o maior exemplo, né? Porque nós temos Opará, nós temos Iapondá, nós temos Abaló, nós temos Ijimu, nós temos Abotó, nós temos Adiagurá, nós temos Iê Oquê, nós temos Iê Carê, nós temos Iê Epetu, nós temos Iê Ayala, nós temos Iê Otim, nós temos Iê Iberim, nós temos Mouó, Popolocum. Puxa, fazia tempo que eu não lembrava desse tipo de Oxum. Popolocum. Nós temos Iê Olocô, nós temos Iê Docó. É muita Oxum, mas isso é qualidade de Oxum mesmo? Qual a sua qualidade? É só de parar. Por quê? Porque a minha Oxum come com Oiá. É muito pouco. Então vamos falar um pouco sobre o que é Oxum, né? Nós temos que entender uma coisa. As divindades, elas se baseiam nos elementais da natureza e principalmente através dos cursos dos rios. Um grande rio na Nigéria, que é o rio Níger, que é chamado de rio de Oiá, mas na verdade não é só de Oiá. Ele se configura como rio de Oiá quando ele chega na cidade de Irá. Mas ele corta toda a África, ele vem lá do Benin e aí ele corta a África toda, chegando até o Oceano Atlântico. E dentre seus afluentes, existem uma enormidade, inclusive o rio Imodi, o rio Ogum, uma grande enormidade. Existe um outro rio que é muito importante, que na verdade é um delta, que é o rio Oxum. O rio Oxum é dividido em 6 grandes rios, que são seus 6 afluentes, com características diversas. Tem o rio Enilé, tem o rio Obá, tem o rio Ogum, tem o rio Omi-Oxum, o rio Otim e o próprio rio Oxum. Ele se divide, ele tem esses afluentes ou seus deltas, com esses 6 rios. E em cada local que esse rio passa,
a divindade Oxum é cultuada de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque são tribos diferentes, com idiomas diferentes, com cultos diferentes, com culturas diferentes. Então ela é chamada de modos diferentes. O rio Oxum, ele praticamente banha toda a região de Ilexá, que fica ali em Oxobô, num estado que é chamado de Oxum. O estado de Oxobô é chamado, ali, aquela região é toda chamada Oxum, para você ver a importância de Oxum. Então, Oxum ela é uma divindade basicamente Efon, porque em Ilexá, lá em Oxobô, estão os Efons. E com ela traz todo este panteão que envolve os rios. Então você tem Otim, você tem Irilé, você tem Logum-Edé, você tem o Mulu, você tem Obá. São todos orixás exclusivamente Efon. Agora, alguns deles são cultuados em toda a África. É o caso da Oxum. Por quê? Porque ela é cultuada como as águas da África. Então, Oxum é cultuada na Nigéria, como em todos os rios da Nigéria se cultua Oxum. E em cada local que ela é cultuada, ela é chamada por um nome, o nome do local onde ela está. Quer um exemplo disso? Quando ela é cultuada na região de Irá, que é a terra de Oiá, ela ganha uma característica guerreira como Oiá. Então se coloca uma espada na mão dela e chamam-na de Iê Opá Irá, ou seja, a mãe que mata em Irá. Opá Irá, ou Opará. Que é outra característica em Ibô. Quando o rio passa em Ibô, ela é chamada de Iê Omin Ibô, ou seja, a mãe das águas de Ibô, ou seja, Oxum-Minibô. Então não temos uma qualidade de Oxum, nós temos uma orixá com nomes diferentes de acordo com o local onde o rio passa, ou então o local onde as águas de algum dos rios, naquelas águas é cultuado Oxum. Tudo bem? Vamos para um outro caso, então. Vamos para o caso de Xangô. Vamos para o caso de Xangô. Xangô, ele também tem uma outra confusão muito grande com esse negócio de qualidade de Xangô. Ele é chamado de Alufã, de Alafim, de Afonjá, de Aganju, de Agodô, de Obaim, de Baru, de Oranfê, de Obalubê e, principalmente, a maior das confusões, ele é chamado de Xangô Airá. Vamos do fim para o começo. Xangô Airá não existe. Airá é uma divindade, Xangô é outra divindade completamente diferente. Xangô é o orixá dos raios, dos trovões. Airá não. Airá é o furacão, é o ciclone, são os ventos circulares. É uma orixá totalmente diferente. Totalmente diferente. Airá, na mitologia, era um general de Oxaguinhã. E por isso que ele usa branco, porque ele é um general de Oxaguinhã. Enquanto o Xangô, ele é rei de Oió, filho de Oraniã, filho de uma mulher mortal chamada Torossi, mas teria sido criado pela divindade Yamasemalê. E foi rei de Oió porque tomou, através de uma revolta, ele tomou a coroa do seu irmão mais velho, que é Adiacá-Dadá. E só vai se tornar uma divindade por completo depois da sua morte, enforcado numa gameleira branca. Este é o mito. Isto é o mito do rei Xangô. E cada nome desse, Alufã, Alafim, Afonjá, Aganju, Baru, Oranfê, Obalubê, são passagens da vida de Xangô.
São passagens desta mitologia que conta a história deste rei. Então, em cada momento da vida deste rei, ele é chamado por um atributo. É um atributo de Xangô. Não é uma qualidade, não é uma divindade diferente, a não ser Airá. Airá, sim. E Alufã. Alufã não existe. Tá? Este é uma atribuição que teria sido dado para ele no momento em que ele aprisiona Oxalufã no seu calabouço, segundo a mitologia. Então ele é chamado de Alufã. Tá? E Airá é uma outra divindade completamente diferente. A gente precisa entender esse tipo de coisa, sabe? Para que a gente não confunda as coisas. Vamos para Ogum? Você tem algum Megê, você tem o Ogunjá, que a gente vai explicar um pouco sobre isso. Você tem o Ogum Amenê, ou Omini. Tem gente que fala Omini, tem gente que fala Amenê. Tem Ogum Akorô, você tem Ogum Uari, você tem Ogum Onirê. Cada Ogum desse nada mais é do que título. Título. Ogum Megê é somente uma atribuição daquele que guarda a entrada da tribo. Aquele que guarda a tribo, a divindade que guarda a tribo é Megê. Só isso. Ele não é uma divindade diferente do Ogum que nós conhecemos. Omini, o Amenê, tem gente que fala Omini, tem gente que fala Omenê. Ele é um Ogum lá da terra de Ilexá, lá de Oxobô, da terra de Oxum. Ele só é cultuado entre os Efons, ele não é cultuado entre os Quetus. Então ele não é aquele Ogum lá de de Irê ou de Ifé. Esse é um Ogum diferente. Esse é um Ogum lá da terra lá de Oxobô. Tá bom? É um guerreiro lá, é um general lá de Oxobô. É um general ligado à terra de Oxum, de Oloroquê. Entendeu? Porque o rei dos Efons é Oloroquê e Olocum. As duas divindades principais. E quem rege, a rainha, a grande deusa daquele local é Oxum. Isso nós estamos falando dos Efons, tá? Que é a terra de Oxobô. Este Ogum, que eu estou falando, especificamente, Omini ou Amenê, ele é lá de Oxobô, ele não é dos Quetus, ele não é de Irê, ele não é de Ifé. Aí a gente tem o Akorô. O Ogum Akorô, ele é o chamado de Olorodé, ele é o Okoidé, ele é aquele que é chamado de o primeiro caçador, aquele que teria ensinado Odé a caçar, é o primeiro, é o grande líder dos Oxóssis. Nós vamos falar sobre os Oxóssis já. Então ele é o grande líder, ele é o grande caçador, é ele que ensina todo mundo a caçar, entendeu? E o Ari? O Ari nem é um guerreiro, ele é um ferreiro, ele é um construtor de armas. Ele é um forjador de metal. Então, assim, ele é um tipo de divindade totalmente diferente. Ele representa, talvez tenha sido esta manifestação da divindade do metal, a primeira a ser cultuada, porque ela é cultuada no começo da Era do Ferro. O culto de Ogum, ele data da Idade do Ferro. Por que nós não falamos Idade do Metal para a África? Porque a Idade do Metal começa na Europa e na Ásia muito antes. Porque começa na Idade do Bronze, por volta de 4.500 a.C. A África não entra nesse processo porque, para fazer bronze, você mistura ferro e estanho.
e na África não tem estanho, então não tinha bronze. A África só vai entrar na era do ferro, por volta de 2600, 2800 a.C., que é o tempo em que nós datamos o culto de Ogum. Tá joia? Então esse Wari, ele é esse ferreiro, construtor, o fabricante de armas. Tá bom, gente? Então, assim, a gente precisa entender que não são divindades diferentes, não são qualidades. São ou nomes, são atribuições, são passagens, são títulos, são caminhos do rio. Que é o caso, por exemplo, gente, de Odé, que a gente chama de Oxóssi. Tá, vamos começar primeiro entendendo a diferença de Odé para Oxóssi. Odé significa caçador, é aquele que cada tribo tem o seu Odé, o seu grupo de Odés. Um Odé específico, você tem como líder de todos os Odés daquela tribo, que é o chefe da turma dos caçadores, que lidera as caçadas, e você tem, da mesma maneira, você tem entre os caçadores, os Odés de todas as tribos, existe uma confraria, um conjunto. Por quê? Porque todas as tribos costumam caçar juntas, por proteção, para melhorar os resultados. Então, caçam-se juntos. Então, tem a temporada de caça, os Odés de várias tribos, eles se apresentam para caçar em grupo. Esse grupo, essa confraria, esse conjunto de Odés é chamado de Oxóssi. Então, na África inteira, e na África inteira mesmo, se costuma chamar de Oxóssi os caçadores. Os Oxóssis chegaram, ou seja, o grupo de caçadores. Oxóssi não é uma divindade por si. Oxóssi, ele é um grupo de caçadores. Odé também não é uma divindade. Odé é um caçador. Agora, cada tribo tem a sua divindade Odé, ou seja, a divindade da caça sendo cultuada ali. E cada tribo tem a sua divindade diferente. O seu caçador, a sua divindade caçadora, diferente. Então, a gente tem Iboalamo, que é meu pai, Iboalamo. A bênção, minha mãe. Que é Ibo. Nós temos Irinlé. Nós temos Danadana, nós temos Otim, nós temos Coifé, nós temos Carê, nós temos Enxeué, nós temos Infami, nós temos Issambô, Agenipapó, uma infinidade de Odés que são cultuados em tribos diferentes. São tribos diferentes. Cada tribo tem o seu Odé e a sua divindade caçadora que é cultuada naquele local. Então não confunda, não são Odés diferentes e nem qualidades de Odés. Bom, gente, dito isso, eu não vou ficar prolongando aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Não é uma aula, aqui é um bate-papo, né? Não quero dar aula aqui neste canal, não. Vai ter um canal para dar aula. Não é este o canal que a gente vai dar aula. E vamos, no curso que a gente vai fazer, vai iniciar, nós vamos falar sobre tudo isso. Com apostilas, com gráficos, etc. Nesse momento, não é o momento. A gente tem aqui que bater um papo. Eu falei isso para ilustrar, para vocês entenderem que a qualidade de santo, ela simplesmente não existe. Essa é uma invenção que aconteceu quando houve a popularização dos estudos antropológicos do Bastide, do Nina Rodrigues, do Pierre Verger e de tantos outros grandes antropólogos que trouxeram essas informações para o Brasil de maneira científica. Até uns 50 anos atrás, ninguém falava em qualidade. Eu acho que menos, hein? Antigamente se fazia o santo. Você raspava, qual santo que saiu? Saiu, você foi raspado de Xangô. Aí, não tinha esse negócio de qual Xangô? Xangô. As pessoas não sabiam, não tinham nem esse negócio de ajuntó. Também é uma outra novidade, esse negócio de juntó.
Você é de Xangô com o quê? Xangô com Xangô. Aí, depois da obrigação de 1 ano, se assentava um segundo santo do enredo. E o enredo não tem nada a ver com qualidade. O enredo é uma herança familiar da pessoa. A pessoa traz na sua herança familiar um enredo de divindades que vão se apresentando. Entendeu? Aí nós temos o Juntó, e o pessoal dá até nomes, né? Juntó, Colo, direito, esquerdo, cima, embaixo e tal. Por quê? Porque confunde com a continha que a gente faz no búzio, que a gente faz a cabeça. Faz a cabeça e divide. Não tem nada a ver. Aquilo é contagem de Odu. Lá não é contagem de enredo. Não confundam, por favor. Aquilo é contagem de Odu. Aquilo a gente faz para entender a sequência de regência do Odu. E não a regência de herança. Ou, entendeu? Ou de enredo. Entendeu? Enredo é uma... O que é enredo? É história. É a história da sua espiritualidade. Este enredo, ou seja, esta história, é contada a partir da sua herança. Entenderam? Dito isso, gente, qual é então a qualidade do seu santo? Qual é? Eu vou dizer qual é a qualidade do meu santo. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa. É a primeira vez que você está aqui no nosso canal? Se for a primeira vez, eu quero te agradecer muito por você ter nos achado. Espero que você fique nesse bate-papo. Eu quero que você volte, que você maratone. Aqui, olha, nos cards tem a playlist para você maratonar. Nós temos vários outros vídeos que são legais, que podem ajudar bastante você a aumentar a sua cultura. É um bate-papo. Aqui é basicamente, eu trago para cá o bate-papo que a gente tem dentro das roças de candomblé. E trago algumas informações. Se você gosta desse perfil, desse modo de se fazer candomblé, de modo sério, correto, eu quero agradecer que você esteja aqui, pedir que você se inscreva para fazer parte da nossa família, do canal do Tata, dê o seu joinha e compartilhe. E comenta. Deixa suas impressões, diga aí o que você pensa sobre o assunto. Eu quero aprender com você, tá joia? Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E continue com a gente até o final do vídeo, não vai embora não. Espera a conclusão. Eu vou falar agora para vocês qual é a qualidade do meu orixá. Tá bom? Se você quer saber a qualidade do meu orixá, fica aqui comigo. Tá joia? Vamos voltar? É muito comum as pessoas virem jogar búzios com a gente e elas já chegarem sabendo qual é o santo, qual é a qualidade, qual é o enredo, qual é o Odu, a cor. É cansativo. É cansativo isso. Eu não sei para que vem gastar dinheiro no búzio se já sabe de tudo. E ninguém quer saber do orixá. Ninguém quer saber das características do orixá. As pessoas querem saber da característica da qualidade. A característica da qualidade. E olha que as características de cada orixá são tão bonitas. Os arquétipos são tão bonitos. Mas as pessoas querem saber da qualidade. E não é bem assim que acontece. Aliás, não é nada assim, como eu falei. O que se chama de qualidade nada mais é do que regionalismos dos cultos. Regionalismos. Você vai para Irá, por exemplo, lá se cultua Oiá. Mas também se tem outros cultos, por exemplo, Oxum, que é um culto universalizado dentro da África, também é cultuada lá, como Ieia Opa Irá, a mãe que mata em Irá. Ela também é cultuada lá. Mas você não vai encontrar lá o culto, por exemplo, de Obaluaê. Não. Lá você encontra o culto de Oiá,
você encontra o culto de Ieuá por causa do rio, não por causa da lenda, tá? Mas por causa do rio Ieuá. Você encontra o culto de Obá. Você vai para Irê, você encontra o culto de Ogum. Você encontra o culto de Ogum lá. Culto de Oiá também, porque o rio passa por ali, o rio Oxum passa ali por dentro, e o rio Ogum é um afluente do rio Oxum. Então, Oxum também é cultuado ali dentro. Então, são cultos regionais. Cultos regionais. Então, o que nós precisamos entender que o candomblé não é essa coisa estática que a gente conhece. Mas, gente, esse negócio de qualidade é uma tentativa de se africanizar uma religião que se tornou autóctone no Brasil, ou seja, arraigada. Ela é uma religião afro-brasileira antes de ser afrodescendente. O candomblé ele se enraizou no Brasil e ele se formou a partir de informações muito diversas. Nós temos, sim, herança indígena da pagelança. Por que você acha que a gente dança em círculos anti-horários? Por causa da pagelança. Na África não se tem círculo. Não se dança em círculo. Você vai em qualquer outro local, na América, onde tem culto afrodescendente, você vai perceber que em nenhum outro lugar tem círculo. Todo mundo fica dançando na frente do atabaque, ou dos tambores. Esse negócio de fazer círculo é só no Brasil, por causa dos indígenas. Nós temos influências católicas. Por que você acha que você cultua Ogum dia 23 de abril? Por que você cultua IBG, Herê, em 27 de setembro? Por quê? Porque por causa da nossa influência católica. Por que as pessoas usam vela, incenso? Por causa da influência católica. Não existe vela ou incenso no culto africano. Lá não se usa vela no culto, não se usa incenso. Isso é coisa de católico, de cristão. Mas a gente usa por quê? Por causa da influência do sincretismo. Então a gente precisa entender que candomblé é uma religião criada no Brasil. Ela tem fundamentos que são sincretizados. Trazer os elementos africanos para uma realidade autóctone do candomblé é, no mínimo, irresponsabilidade, porque a gente mal consegue fazer aquilo que a gente já faz há 500 anos. Imagina inventar de fazer coisas que tanta novidade que o povo está trazendo. Inventar de cultuar o orixá que não existe no Brasil, que não foi trazido, que não possui elementos, que não possuem fundamentos para serem cultuados. Olocum, Oloroquê e tantos outros. Ah, pai Zezinho, Tata, mas a casa de Oloquiti, casa de Maria do Violão e de Tio Firmo, era a casa de Oloroquê. Era sim, a casa era dedicada ao Oloroquê. Mas quantas pessoas foram iniciadas em Oloroquê aqui no Brasil? Vamos ser um pouquinho mais sérios, né, gente? Ser um pouquinho mais inteligente. Vamos ser um pouquinho mais inteligente. Tá bom, eu acho que eu falei demais hoje, mas eu acho que esse papo é importante para a gente entender um pouco sobre as maluquices que se falam por aí e se justifica o candomblé em cima de informações vazias. Essa coisa de qualidade é uma das informações vazias, sem fundamento, sem estrutura, sem estofo, que não se sustenta. Tá bom? E eu prometi que eu ia falar qual é a qualidade do meu orixá. Pois é, eu sou de Bualamo e a qualidade do meu orixá é boa. É muito boa. O meu orixá é de primeiríssima qualidade. E o seu também é. Então não inventem mais do que o orixá pode te dar e que ele já te dá. Ele já te dá uma excelente qualidade.
a qualidade do seu orixá é excelente. A qualidade do meu orixá é maravilhosa, primeiríssima qualidade. E ele faz você ser de primeira qualidade, ele faz você ser de excelente qualidade. Por quê? Porque ele é você. Ah, mas Pai de Santo, o senhor está falando que o senhor é de Boalama. Eu sou de Boalama por quê? Na região de Oxobô, lá em Oxobô, lá em Ilexá, na terra de Ilexá, de Oxobô, lá o Odé daquele povo é Iboalamo. Tem outros Odés lá? Tem. Tem Erinlé, tem Otim, tem Logunedé, vários outros Odés. Vários outros Odés. Entendeu? Agora, as outras tribos têm os seus Odés? Tem. Cada tribo tem o seu. Tem Inleda, Nadana, Coerã, Otim, Coifé, Carê, Inseué, o Culé, que é um Odé das montanhas, ele nem existe mais o culto desse Odé. E Sambô, Infamia, Jeripapó, tem Odé para dar para um pau. Cada tribo tem seu Odé. Se a gente vai para o povo de Angola, para o povo de Congo Angola, lá ele vai ser chamado de Kabila, de Mutacalombo. Kabila é mais quem cuida dos pastos, dos pastoreios. Então lá os Mutacalombos, lá você tem Tauamim, Guatauamim, você tem Cauíza, você tem Gongupila, você tem Terecompenso, você tem diversos outros, você tem Lambaranguange, lá você tem outros. Mutacalombos. Os Gesel, eles vão ter os Otulus, que vai ter Azacá, tem o panteão dos caçadores deles. Cada povo, cada tribo tem o seu Odé. Ou seja, Odé é divindade que é cultuado lá dentro. E tem os seus Odés, que são seus caçadores. Cada tribo tem seus caçadores ainda hoje. Entendeu? Se você levanta cedo, vai trabalhar para trazer o alimento para sua casa, você é o Odé da sua casa. Entendeu? E o grande Olorodé é Ogum. Tá? Não esquece disso. Falamos bem, falamos muito, mas não falamos tudo, porque é um assunto muito complexo. Então, se faltou alguma coisa, deixa nos comentários para a gente poder voltar ao assunto e completar o assunto. No mais, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. De coração, de Okamemó, de Muximbandunda, Mikatendoyo. Eu estou muito feliz mesmo de você ter ficado comigo até agora. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para ajudar o nosso trabalho e para que o YouTube possa dar relevância para o que a gente está fazendo. Né, para que ele possa entender que o que a gente está fazendo é um trabalho de qualidade, é um trabalho que merece ser distribuído. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho das notificações e comente. Tá bom? Vai ser de muito bom, vai ser de grande valia o seu comentário. Comente porque eu quero bater esse papo com você. Lembrando dos nossos livros, Conhecimentos da Religiosidade Popular do Brasil, Zé Pilintra, Boa Noite para quem de Boa Noite, Três Marias, Padilha, Mulambiquitéria, Nas Ruas de Tranca-Ruas, os livros Salve Jorge, Saracali, Santa dos Ciganos, e Kizomba, Cosmogonia Bantu, Culto Congo Angola no Brasil, que a gente estamos já lançando agora a trilogia Axé Caminhos do Pé Preto, tá? Axé Caminhos do Pé Preto. Lembrando dos nossos cursos, aqui tá em algum dos dois lugares, que eu não sei qual que é, tô perdido. Você tem o link para fazer a inscrição para o nosso curso, é um curso maravilhoso, de ciência da religião, teologia geral e teologia africana. Faça isso, faça a sua inscrição.
o curso é apostilado, eu acredito que você vai aprender bastante junto comigo. Eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. Tá certo? Aqui embaixo está passando uma chave Pix. Nosso canal não tem patrocínio. Nós não somos patrocinados por ninguém. Então é no peito e na raça que a gente está fazendo as coisas. Eu quero pedir, se você puder ajudar a gente com qualquer quantia, a gente vai ficar muito feliz, vai ajudar muito o nosso trabalho e desenvolvimento e a divulgação de uma religião de qualidade, uma religião de seriedade, de correção e principalmente de responsabilidade. Porque, como eu digo sempre, gente, eu não vou fazer maluquices aqui, eu não vou jogar abusos por internet, eu não vou virar de entidade aqui para ficar dando consulta, eu não vou ficar fazendo maluquices aqui, porque eu quero fazer um trabalho de qualidade aqui, de responsabilidade. Se você quer um canal de qualidade, um canal que traga seriedade para a nossa religião, ajuda a gente, para a gente aumentar, para a gente melhorar, comprar um melhor equipamento, para que a gente possa distribuir melhor esse canal através de impulsionamento. Então, qualquer jabaculê que você mandar para a gente por essa chave Pix vai ser de muita valia, vai ser um bom uso. Tenha certeza que vai ser muito bem usado. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Babami e Boalamo abençoe a vida de todos vocês. Minha mãe, Oxum, traga muito amor na vida de vocês. A bênção, minha mãe, a bênção, meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Antes de dar a minha bênção, eu quero lembrar a vocês que nós estamos dispostos a quem quiser vir jogar com a gente, vir conversar sobre a vida espiritual. A gente está à disposição, é só marcar e vem jogar comigo. E vai ser um privilégio poder conversar com vocês através dos búzios. Tá bom? Macuyu, Modibá, Colofé, Benoim, a do pé.